queridos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, Patrícia Costa Cozinha Comigo. Eu sou a Patrícia Costa e hoje eu vim ensinar para vocês uma receita que é supimpa, gente. Vocês vão amar essa receita. Aliás, é uma receita natalina para as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, mas que também pode ser feita aí durante o ano, se você gosta desses ingredientes e dessa receita, né? Nós vamos fazer a torta de chocotone com morangos. Menino do céu, quem é que não vai gostar de uma coisa dessa, né? A torta de chocotone com morangos, para fazê-la, a gente vai usar uma forma de aro removível. A minha, ela já tá meio velhinha, mas né, serve ainda. É aquela forma que você tem a presilha, né, que o fundo solta, tá vendo? Aquela forma assim, né? Então você deixa aí separada a sua forma de aro removível. A minha é desse tamanho aqui, tá? Eu não lembro agora assim exatamente o diâmetro, mas mais ou menos já dá pra você ter uma noção, né? E para fazer essa receita, a gente vai precisar de 2 chocotones de 400 gramas. É esse chocotone que eu tô usando, esse tamanhinho aqui. Se você tiver o chocotone de 1 quilo ou o chocotone maior, aí você calcula mais ou menos, tá? Não chega a usar os 2 inteiros, né? Sobra às vezes algum pedacinho, dependendo do tamanho da sua forma. Se você não tiver forma de aro removível, você pode fazer em qualquer vasilha, pirex, assim, adaptando, né, a sua receita pro seu pro recipiente que você tem aí. A de aro removível, ela fica legal porque depois a gente abre o aro e fica com a torta montadinha, mas se você quiser fazer ela num vidro, num prato, vai adaptando do seu jeito, tá? Então nós vamos pegar, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso chocotone e despedaçá-lo. Eu já fiz isso com o outro chocotone, tá vendo, ó? Então você vai picando mesmo com a mão, assim, os pedaços do chocotone, porque ele vai ser a base da nossa massa, da nossa torta, né? E aí a gente deixa então já reservado esse chocotone todo picadinho, né? Depois eu também vou fazer isso com esse. Nós também vamos precisar de um leite condensado 395 gramas, 6 colheres de chocolate em pó. Também vamos precisar de uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, uma caixinha de morangos que eu já deixei picadinhos para colocar assim dentro aquela caixinha de meio quilo, sabe, 500 gramas, né? Esses picadinhos eu deixei para colocar dentro da nossa torta, no recheio. E eu reservei esses 4 morangos mais bonitos, ó, que são aqueles maiores que veio por cima, né? Para colocar na decoração, em cima da nossa torta, tá? E 2 colheres de manteiga. Então nós vamos começar fazendo o seguinte, eu reservei essa panela, a gente vai pro fogo, nós vamos começar fazendo um brigadeiro cremoso, que vai ser o recheio da nossa torta de chocotone. Não tem segredo, é bem facinho de fazer. Vamos pro fogão agora. Bom, aqui nessa panela eu coloquei então o leite condensado, as 2 colheres de manteiga e as 6 colheres de chocolate em pó. E aí agora a gente vai então mexendo, né, pra misturar tudo e formar aqui um brigadeiro, mais ou menos no ponto de brigadeiro mole. Eu reservei o creme de leite pra gente estar colocando no final, depois que o brigadeiro já tiver no ponto. Então aqui você vai misturar bem e vai ficar mexendo, até que você perceba que chegou no ponto de brigadeiro. Bom, então nós chegamos agora no ponto de brigadeiro, você vê que ele já ferveu, já deu uma apurada, né? Faz alguns minutinhos já que ele tá aqui fervendo, eu tô mexendo e ele tá apurando, ó. Então quando a gente passa assim a colher, você vê o fundo da panela, ó, né? Como eu tenho passado aqui, ó. É sinal de que já está no ponto de brigadeiro. Como eu não quero ele muito durinho, eu não vou enrolar, né? Ele vai ser um recheio, então eu já vou desligar. Aliás, esse finalzinho, faz isso no fogo baixo para não queimar, né? O seu fundo da sua panela. Então eu desliguei, ele já está apuradinho. E agora eu vou acrescentar o creme de leite, que vai ajudar na textura, né? Da cremosidade. E também para ele ficar mais molinho, pra gente estar utilizando ele como um recheio. Então aí você mistura o creme de leite para ele incorporar aí no seu brigadeiro.
E aí nós vamos reservar essa mistura, né, esse brigadeiro molinho com esse creme de leite para o recheio da nossa torta, tá? Então aí você vê que ele fica assim bem cremoso, né, ó. Deixa bem misturadinho. E aí você vai agora, a gente vai fazer agora então a montagem da nossa torta de chocotone, tá? Então é isso aí, não tem muito segredo, ó. Aqui já está pronto. Bom, agora que nós estamos já com o nosso brigadeiro pronto, está aqui na panela, né? O nosso chocotone já está desfiado. Vem a montagem da torta e essa parte é muito fácil. Você vai pegar a sua forma, né? E vai fazer uma base com as lascas de chocotone que você já deixou desfiado, né? Então, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, mas não tem segredo, é bem simples. É só ir encaixando mesmo a massa de chocotone por baixo da sua forma. Lembrando que se você não tiver uma forma de aro removível, você pode fazer num pirex, numa forma mesmo, né, numa assadeira, o que você tiver aí, você pode estar improvisando para montar a sua torta de chocotone, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, olha, um fundo, tá vendo? Eu fiz um fundo com os pedaços de chocotone rasgados. Agora, por cima desse fundo, eu vou colocar a primeira camada de brigadeiro. Deixa eu só preencher mais aqui. Se você ver que tem buraquinhos, você vai preenchendo para ficar realmente um fundinho uniforme, para você depois abrir a sua torta e ela ficar no formatinho de uma torta mesmo. Então, vai encaixando certinho para ficar bem legal. Aí, agora não tem nenhum buraquinho, tá vendo? E aí, você vai colocar, então, metade do seu brigadeiro, que você já fez, ele tá molinho ainda, né? Ele tá um creminho. Você espalha essa metade aqui nessa primeira camada, um pouquinho, que é a primeira parte da nossa torta, né? Então, você colocou ali, você vai espalhando com a colher mesmo, né? Para distribuir bem esse brigadeiro aí na sua torta, que é a primeira camada de recheio. Vou pegar aqui mais um pouquinho. Então ficou assim, olha só, a primeira camada de chocotone e por cima o nosso brigadeiro. E aí você vai colocar os moranguinhos que você tem picados, né? O gostoso desse recheio é que o docinho do morango, aliás, o azedinho do morango vai contrastar, né, com o doce do chocotone, que já é docinho, né, e mais o brigadeiro. Então vai ficar assim uma coisa bem gostosinha, né? Aí você distribui aí os seus morangos para ficar uma coisa bem recheada, né? Bem gostoso mesmo. E olha como ficou, né? Então a gente tem a primeira camada de massa de chocotone, o brigadeiro, os morangos. Agora a gente vai para nossa segunda camada de chocotone. Então você vai cobrindo esses morangos com o chocotoninho que você já tem aí rasgadinho, né? Então lembra que eu falei que vai quase 2, né, chocotones? Nosso primeiro chocotone já acabou. Então agora eu vou rasgar o segundo chocotone, mas é só para terminar de preencher, porque ele já tá quase preenchido, ó, tá vendo? Mas não dá um só, precisa de 2. Então eu vou terminar aqui e mostro pra vocês. Agora então a gente já cobriu com a massinha de chocotone, né? As massas de chocotone se apertam assim um pouquinho para ela ficar bem compacta, né? E essa foi a nossa última camada de chocotone. Não chegou aí o segundo chocotone inteiro. Lembrando que eu estava usando, eu trouxe para essa receita 2 chocotones de 400 gramas. Um foi inteiro. O segundo sobrou mais ou menos metade, ó, tá vendo? Então, depende um pouco do tamanho do seu chocotone e também do tamanho da sua forma. Pode ser que você utilize os dois, se a sua forma for maior, né, ou menor. Então, você vai adequando conforme a sua realidade.
O importante é você ter os 2 chocotones à sua disposição, que se sobrar depois você come o chocotone, né? E se não sobrar, você já tinha ali para colocar na sua receita. Então, a nossa forma tá aqui, lembrando que a gente tem uma camada de chocotone, uma camada de brigadeiro, uma camada de morangos e a segunda camada de chocotone. E agora, então, o brigadeiro que sobrou, que eu reservei aqui, ó, tá vendo? Né, o finalzinho do nosso brigadeiro, eu vou colocar agora por cima para finalizar aqui a nossa torta, né, ó. Vai colocando aí o seu brigadeiro, você vai espalhando bem. E aí você finaliza com esse brigadeiro e decorando também com os morangos, tá? Então vou puxar aqui todo o brigadeiro para espalhar bem aqui na nossa forma e aí eu mostro para vocês o resultado final. Bom, então eu terminei de colocar o brigadeiro por cima, tá aqui a nossa torta. Lembrando então que a gente tem a base de chocotone, um brigadeiro no meio, os moranguinhos, chocotone de novo e por cima o último brigadeiro, tá? E agora eu vou finalizar fazendo a decoração com os morangos, aqueles morangos que eu reservei, né? Aí você coloca assim, enfeitando, às vezes se ficou algum buraquinho, que ela não fica assim uniforme, né? Mas aí você vai colocando assim aleatório, né? E essa torta agora eu vou colocar ela na geladeira para ela ficar geladinha por 3 horas. E depois que ela estiver bem geladinha, eu volto aqui e abro para mostrar para vocês então como ficou o resultado final. Mas já tá dando para ficar com água na boca, né? Bom, gente, nossa torta ficou na geladeira por 3 horas, né? Agora ela já está aqui geladinha. E eu separei então esse prato aqui, redondinho, né? Pra gente estar colocando a torta. Então, eu já passei a faca em volta, né? Pra descolar ela das beiradas, aqui assim, né? Você dá uma passadinha aí na tua casa antes de abrir o aro removível, né? Pra ela se soltar. E aí eu vou agora então abrir a torta pra gente ver como que vai ficar ela pronta, né? Vamos lá. Que linda! Olha aí a nossa torta como ficou. Que maravilha, gente! Olha que linda que fica. Tá vendo, ó? Você vê as beiradas dela com morango, com chocotone, com o recheio do brigadeiro, né? Ó, tá vendo? Dá pra ver, né, a nossa decoração. Aliás, eu coloquei um pouquinho também de granulado pra dar um enfeitinho, né? E eu vou tirar um pedaço da nossa torta, mas olha que linda que fica, tá vendo? Fácil de fazer, né, gente? E olha, para as festas de final de ano, pra você colocar na mesa, bem lindo, servir uma sobremesa, né? E eu vou tirar aqui um pedaço, então, da torta pra mostrar pra vocês como que ficou a textura dela, né? Que linda que fica, ó. Você pode estar servindo de uma sobremesa. Olha que linda, gente. Ó, que maravilhosa que fica, né? Você vê que tem a parte do chocotone, a parte dos morangos, do brigadeiro, enfim. Fica uma torta show de bola, deliciosa, o sabor é muito gostoso. Quem é que não gosta, né? De morango, brigadeiro e chocotone. Fácil de fazer, tenho certeza que vai ser um sucesso aí na tua casa. Espero que você tenha gostado dessa receita e a gente se encontra aqui neste canal na nossa próxima receita. Até lá!